Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto visto na aula anterior sobre anuidades ou rendas, também chamado de séries de pagamento ou recebimento. Na aula passada nós estudamos a chamada capitalização composta, onde lá nós construímos capital, achamos um montante, mas através de parcelas, de depósitos. Lembram disso? Nós podemos calcular um montante de uma vez só ou de forma parcelada. Essa última foi o que nós estudamos na aula anterior. Vimos uma fórmula específica para calcular esse montante em função do PMT, que era a prestação, ou lá no contexto nós chamamos de depósito, que é mais apropriado. E agora nós vamos continuar aqui com a chamada amortização. É a amortização. Veja, eu disse para vocês que nós tínhamos duas situações. Uma é construir capital, juntar dinheiro, e a outra pagar dívidas, ou quitar financiamentos, enfim, empréstimos. Então hoje é essa questão, né? A amortização tem a ver com quitar uma dívida, pagar um empréstimo ou um financiamento de forma parcelada. Tanto é que eu coloquei aqui para vocês que é o ato de devolver o capital emprestado de forma parcelada. Legal? Veja, quando você empresta um dinheiro ou realiza um financiamento para comprar uma casa, um apartamento, um automóvel ou algum equipamento para a tua fábrica, enfim, você vai lá e financia numa instituição financeira, né, ou numa financeira, alguma coisa nesse sentido, né, ou empresta de terceiros, e você se compromete a devolver esse capital emprestado. O ato de devolver esse capital emprestado de forma parcelada, nós chamamos de amortização. Ok? Então é o que nós vamos estudar agora. Para tanto, nós precisamos alguns conceitos básicos para entender bem o que nós estamos fazendo, o que nós estamos calculando. Veja, o primeiro conceito é o chamado valor amortizado, que nós vamos simbolizar pela letra A maiúscula, A de amortizado. Valor amortizado. O que é isso? Veja, eu vou explicar o conceito de valor amortizado através desse exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai emprestar 10 mil reais. Vai financiar. Você vai lá, seja de quem for, do banco, do teu amigo, do vizinho, do teu parente, né? Enfim, nós chamamos de terceiros, né? 10 mil, ok? E você se compromete a devolver. Se você vai emprestar, você tem que devolver para essa pessoa ou para o banco. Legal? Então você se compromete lá na hora do empréstimo ou na hora de assinar o contrato. Você diz, olha, como é que você vai devolver esse 10 mil? Eu vou devolver em 10 parcelas de R$1.000. Estão vendo aqui? 10 parcelas de R$1.000. É essa forma que eu vou devolver esse capital emprestado. Isso é amortização, né? É simples. Então, esse R$1.000 aqui é o nosso A. Tá vendo aqui, ó? Esse é o nosso A. Coloquei aqui 3 pontinhos para não colocar os 10 aqui. O último aqui também seria, né? Então, o valor do A. Esse é o valor amortizado. Cada uma dessas parcelas de R$1.000 nós chamamos de valor amortizado. É uma parte do capital emprestado que você está devolvendo, né? Todo mês ou todo bimestre, ou depende do contrato que você fizer. Evidentemente que na maioria das vezes, né, nós estamos acostumados a pagar o empréstimo, pagar uma conta, né, uma prestação que a gente fala, de forma mensal, que é o mais comum que tem aí na praça, né? Mas você pode fazer tem negócios, por exemplo, que você faz contratos para pagamento trimestral, né? Então, por exemplo, na agricultura, alguma outra questão aí na indústria, né? Você faz um contrato de pagar lá um financiamento trimestralmente ou semestralmente, enfim, né? Depende de cada caso. Mas o mais comum
é mensal. Por isso que em muitos casos, em muitos exemplos que eu vou passar para vocês e em muitos exercícios que a gente vai resolver, as prestações vão ser mensais, porque é o mais comum. Legal? Então, veja, já conceituamos o valor amortizado, né? É essas parcelas que nós devolvemos, é a forma de devolver o capital. Então, eu devia 10 mil, me comprometo a devolver de forma parcelada a amortização, 10 parcelas de 1.000, ok? Conceito de juro, que é nosso J, isso nós já sabemos. Veja, se você vai emprestar 10 mil do banco ou de terceiros, você vai devolver esses 10 mil, evidentemente, mas esse credor, essa instituição financeira ou esse terceiro que está te emprestando, ele vai certamente cobrar algo a mais por esse empréstimo. Você vai pegar o dinheiro dele, vai trabalhar com o dinheiro dele, vai pagar suas contas, vai comprar alguma coisa com o dinheiro do credor, né, dele, então depois vai devolver para ele, óbvio, né? Agora, na hora que você vai devolver, diz, puxa, está aqui os 10 mil, você vai me pagar quanto a mais? Agora, evidentemente que muito antigamente as pessoas cobravam o que queriam. Vou te emprestar 10 mil, você paga mais 10 mil, né? De forma de juros. Então hoje já não é muito assim, né? Claro que tem casos e casos, mas se você vai numa instituição financeira, por exemplo, tem normativas do próprio Banco Central, de toda essa questão aí, né, que tem as referências de índices, de taxas de juros mais baixa, mais alta. Então, hoje está mais ou menos regulado essa questão aí. Então, a taxa de juro, por exemplo, vamos dar uma questão aqui, ó, taxa de juro de 10% ao mês. Claro que aqui eu exagerei, apesar que se você pegar cartão de crédito no rotativo, não está muito diferente disso. Mas eu coloquei 10% aqui, para esse exemplo didático, mais para facilitar os cálculos. Então, uma taxa de juros de 10%, veja, quando você devolver esse R$1.000, vamos supor lá no final do primeiro mês, bom, agora está na hora de devolver uma parte do capital que eu emprestei. Peguei os 10 mil, já torrei, já gastei, agora, passado 30 dias, eu vou devolver, conforme eu combinei, conforme eu assinei o contrato, eu vou devolver R$1.000. Tá, só que na hora de eu fazer o cheque, né, isso é só um exemplo que eu estou dando, né? Puxa, mas não dá para depositar? Não dá, é só uma forma de dizer para vocês. Na hora de eu assinar o cheque, de completar lá, de preencher o cheque, eu tenho que colocar o 1.000 mais alguma coisa. O que esse é mais alguma coisa? É o nosso J, nossos juros, que já foi acertado. Olha, eu sei que o credor vai me cobrar 10% de juro. 10% da minha dívida, né? Da minha dívida, 10% de 10 mil, quanto que dá? Né? Vai dar R$1.000, né? 10% de 1.000 mais R$1.000 de juros. Então veja que aqui é o nosso J, 10% de 10 mil, no primeiro mês eu vou pagar R$1.000 de juros. Então a minha parcela, a minha prestação, que é justamente o nosso PMT, que é outro conceito que nós vamos ver agora, é a soma do valor amortizado mais os juros, veja. Então a nossa primeira formulazinha aqui na amortização. A composição da nossa parcela, da nossa prestação, é um valor carregado de juros. Veja, você vai devolver R$1.000, está aqui, ó, tá? Na primeira prestação, você combinou isso, você vai devolver 10 prestações de R$1.000, mais os juros mensais. Ora, se, exagerando, é 10% sobre o que você deve, ora, se eu devo, né, R$10.000 lá na primeira prestação, no começo, então 10% em cima do que você deve é mais 1.000, né? Então veja que a tua parcela aqui vai ser de R$2.000 no primeiro mês. Interessante isso, né? Então, uma coisa que vocês têm que entender e não esquecer, né? A nossa prestação na amortização, quando você vai pagar uma dívida, é um valor que está lá carregado de juros. Então, é o nosso valor amortizado, né? É a nossa parcela sem juros. Note que esse R$1.000 aqui, que é o nosso valor amortizado, é um valor sem juros. Vamos fazer um outro exemplo aqui.
Vamos imaginar que um cara é teu amigo mesmo, mas amigo mesmo. Eles, olha, me devolva os 10 mil só com 10 de milão. Aí o juro é zero. Né? Então aí você vai ficar com a tua prestação igual o próprio A. Né? Então você vai devolver os 10 mil, 10 de milão. Agora, isso é raro de acontecer, né? Eu sempre brinco e digo assim, olha, na pior das hipóteses você me paga o jurinho da poupança, né? O parentinho lá fala isso, primo, me empresta aí 10 mil, né? Não, pode, tá, leva, mas me paga o jurinho da poupança, né? Então é difícil o juro zero, né? Mas é só para comentar, para fortalecer mais essa ideia de que prestação é valor de amortização, valor amortizado mais os juros, ok? Muito bem, lembrando que o PMT está lá na nossa calculadora, nós vamos usar depois, né? Por isso que eu estou simbolizando prestação por PMT, que é a palavrinha payment, né? Em inglês, quer dizer justamente prestação ou parcela, beleza? Um outro conceito que nós vamos estudar é o saldo devedor, que nós vamos simbolizar por SD. Veja, o que é saldo devedor? Ou também é chamado de estado de dívida. Quer dizer, como é que está a minha dívida? Olha, pessoal, uma coisa importante que você tem que entender, a nossa dívida nesse exemplo aqui é 10 mil. Quando eu falo em estado de dívida, quando eu falo qual é a minha dívida, qual é o meu saldo devedor, eu tenho que ver isso aqui, ó, gente. Quanto que eu já paguei de 10 mil e quanto ainda eu devo de 10 mil. Os juros, professor, e os juros? Não entra na minha dívida? Veja, os juros, você vai ter que pagar juros, mas não entra na questão de analisar o quanto você deve. Por quê? Porque os juros é algo relativo. Eu posso ter que cobrar mais, posso ter que cobrar menos, ou posso não ter que cobrar juros. Eu posso fazer uma negociação com você lá no meio do financiamento, olha, eu não estou conseguindo pagar esse negócio aqui. Aí o cara é muito bonzinho, olha, então esse mês eu vou tirar os juros. Tá vendo? Então, os juros é uma coisa que pode entrar, pode aumentar, pode diminuir, né? Depende do contrato que você for fazer, e pode ser retirado também numa negociação. Então, a dívida é o que você empresta. No caso aqui, eu devo 10 mil. Agora, vamos falar do saldo devedor, que é o SD. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Passado o primeiro mês, eu já devolvi R$1.000. Ora, eu não devo mais 10. Quanto que eu devo aqui, ó? Saldo devedor, pago a primeira prestação, 9 mil. Certo? Veja, paguei a primeira prestação. Como é que foi minha primeira prestação? 2 mil. Devolvi R$1.000 da minha dívida e mais 1.000 de juros. Ora, se eu devolvi na primeira prestação R$1.000 da minha dívida e que eu devia 10 mil, o meu saldo devedor, após ter pago a primeira prestação, é de 9 mil. Quando eu pagar a terceira, né, depois que eu pagar a terceira, veja, eu já aqui eu paguei, aliás, depois que eu pagar a segunda, né, paguei a primeira, devolvi 1.000. Paguei a segunda, devolvi mais 1.000. Então já devolvi 2 mil, já paguei 2 mil. Então meu saldo devedor aqui, após ter pago a segunda prestação, é de 8 mil. E assim por diante. Até isso aqui, ó, na última prestação, o saldo devedor ser zero. Quando o teu saldo devedor for zero, significa que você já quitou a dívida, ou seja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zero, não deve mais nada. Legal? Então são esses conceitos. Gente, para nós realizarmos cálculos de amortização, existe na matemática financeira, existe aí no cálculo financeiro, vários sistemas de amortização. Nós vamos estudar 2 deles. O primeiro seria o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, e o segundo seria o SAF, que seria Sistema de Amortização Francês, também conhecido, né, por Sistema Price. O mais importante e o mais utilizado aqui é o SAF, que é o Price. Mas nós vamos ver o SAC porque ele existe, ele aparece em algumas negociações, alguns empréstimos aí, né, financeiros, mas é bom aqui para nós também no sentido de não é muito utilizado, não é muito comum, mas a gente também aproveita e estuda alguns conceitos importantes que vai ajudar em todas as situações, ok? Muito bem, então vamos começar pelo sistema de amortização constante, que é o SAC,
tá? A abreviatura é S de sistema, A de amortização, C de constante. Veja, o sistema de amortização constante, ele se caracteriza pelo fato do valor amortizado ser constante. Esse exemplo aqui, olha, esse exemplo aqui é um exemplo claro, né, de saque. Veja, eu emprestei 10 mil e vou devolver 10 partes iguais a 1.000. O valor amortizado é constante. Ora, se o valor amortizado é constante, o nosso A, para nós acharmos cada um desses R$1.000, o que eu fiz aqui, gente? Nós não dividimos o 10 mil por 10 para achar 1.000? Claro, né? Bom, o valor amortizado aqui deu 10 parcelas de 1.000, cada valor é 1.000, então 10 mil por 10. Então, nesse sentido, nós já temos uma fórmula aqui, olha. O valor amortizado para o saque é o PV, lembrando que o PV nosso aqui é o valor de financiamento, tá certo? Lembra do PV? Valor presente, é o principal, o valor presente aqui seria 10 mil, legal? Então veja, se nós temos o principal, se nós temos o valor presente, ou o valor do empréstimo, e dividimos pelo N, que é o número de parcelas, número de meses, eu vou levar 10 meses para pagar. Uma coisa importante aqui, eu já tinha falado para vocês na aula passada, que o número de meses, o número de períodos, tá, coincide com o número de parcelas. Então, se eu vou pagar a minha dívida em 10 meses, é porque eu vou pagar em 10 parcelas mensais. Legal? Então, por isso que nós dividimos por N, para achar o A. Então, 10 mil por 10 deu 1.000. 10 prestações, 10 parcelas de 1.000. É assim que nós achamos o valor de amortização, beleza? Bom, aqui no cálculo do sistema de amortização, eu vou montar uma planilha que, na verdade, é interessante nos sistemas de amortização, tanto no SAC como no SAF, nós podemos montar uma planilha, e essa planilha, na verdade, ela é um demonstrativo dos resultados. Ou seja, ali você tem, de forma bem organizada e discriminada, o valor dos juros, parcela por parcela, o valor das prestações, o valor amortizado, enfim, você tem o saldo devedor, né? Então veja, se você olhar aqui para essa planilha, você tem esse quadro aqui, data zero, 1, 2, 3, 4, 5, seria, nesse exemplo aqui, nesse probleminha, eu estou colocando 5 parcelas mensais, então são 5. Eu coloquei aqui um somatório, que é o total, né? A soma. Aqui o A de amortização, J de juro, PMT a parcela e o SD o saldo devedor. E aí nós vamos completando linha por linha, né? Mês por mês, período por período, para então montar esse demonstrativo. Então veja, o exemplo começa assim. Vamos financiar R$100.000 numa taxa de 24% ao ano com capitalização mensal. Em 5 meses, 5 parcelas mensais. Utilizando para esse cálculo o sistema SAC. Legal? Como é que funciona isso? Veja, o primeiro passo que nós vamos fazer é aquilo que nós já aprendemos a fazer, né? Quando nós temos uma capitalização mensal, nós não podemos trabalhar ao ano, né? Aqui, aliás, eu queria só fazer uma correção. Aqui é A.A, né? Senão vocês vão ver, o professor está viajando, né? Então, 24% A.A, que é 24% ao ano, com capitalização mensal. Então, como é que a gente faz? 24 dividimos por 12 e vamos ter aqui uma taxa de 2% ao mês, né? Uma taxa mensal. São 5 parcelas mensais, a capitalização é mensal, então está tudo certinho. Bom, se é o saque, primeira coisa que nós temos que fazer depois da conversão é achar o valor de amortização, quer dizer, como que eu vou devolver esses 100 mil? Em quantas parcelinhas iguais? Então, eu vou dividir os 100 mil por 5, né, gente? Eu vou devolver em 5 partes iguais. Então, 100 mil divididos por 5, eu tenho 20 mil. Então, como é que eu vou devolver esse capital? Como é que eu vou devolver esse empréstimo? Em 5 parcelas de 20 mil. Ora, se é constante, veja, a característica do saque é que esse valor é constante, ele não muda, eles são todos iguais. Então eu já posso completar na nossa tabela aqui, ó, vou devolver no primeiro mês 20 mil,
No outro também mais 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil e mais 20 mil. Notem vocês que se nós somarmos essas 5 linhas, eu vou ter aqui o total, claro, que é 100 mil. Não poderia ser diferente, tá? Senão teria alguma coisa errada. Se é saque, 5 parcelinhas de 20 mil, 5 vezes 20 mil, total 100 mil. É uma provinha real bem simples. Eu já coloquei em vermelho ali a quantidade de juros, mas vamos ver como é que a gente calcula a quantidade de juros. Tá? Veja, nesse empréstimo aqui, o banco, a instituição financeira ou o terceiro estão me cobrando 2% ao mês. Então veja, no primeiro mês vai ser cobrado 2% em cima do que eu devo. Ok? Veja, vamos relembrar aqui saldo devedor, né? Veja, do que eu devo. Então, na hora de pagar a primeira parcela aqui, ó, quanto que eu devo? Eu devo 100 mil. Eu não paguei nada ainda. Então, 2% de 100 mil vai dar quanto, gente? Vamos pegar nossa HP? Dá para fazer de cabeça, né? Mas só para a gente acostumar. Olha, lembra do roteirinho lá? 100 mil entre 2%. 2 mil reais. Tá ali, ó. 2 mil reais os juros inseridos na primeira parcela. Eu vou preencher o cheque. Olha, qual é o valor que eu vou pôr aqui no cheque? Qual é o valor que eu vou depositar lá na conta do meu credor? Né? Eu tenho que saber. Agora sim, é a minha prestação, que é o meu PMT. 20 mal, olha aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, 20 mil é a primeira parte da dívida que eu estou devolvendo, valor amortizado. E mais os juros em cima do meu saldo devedor, que era 100 mil. 2% de 100 mil, 2 mil. Portanto, a minha prestação é a soma desses dois valores, que dá, então, 22 mil reais. Então, eu vou fazer o cheque da minha primeira prestação, vou depositar na conta lá do credor 22 mil reais. 20 mil da valor amortizado, que é uma parte dos 100 mil, e 2 mil de juros, beleza? Agora, por último, ali na primeira linha, quanto que eu devo agora? Olha, se eu paguei a primeira prestação, devolvi 20 mil, dos 100 mil eu devolvi 20. Olha, o saldo devedor, aqui quanto que é? 100 menos 20 dá 80 mil, não é lógico? Agora eu só devo 80 mil, né? Só devo 80 mil. Tá? Vamos pagar a segunda, passou mais de um mês, no final do segundo mês, tá? Eu vou calcular aqui quanto que é a minha prestação e quanto que está lá o meu saldo devedor. Muito bem, mesma coisa. Veja, agora eu preciso calcular, eu já coloquei em vermelho ali para não esquecer, mas eu preciso calcular os juros. Então, os juros continua sendo 2%, né, foi acordado, foi contratado isso, 2% de quanto? De 100 mil? Não. Por quê, professor? Porque eu não devo mais 100 mil. Eu devo 80 mil. Então aí eu vou calcular 2% de 80 mil. Uma coisa interessante aqui, e importante, que a gente não pode esquecer, é que você calcula juros sempre em cima do saldo devedor anterior, né? Ou saldo devedor atual. Veja, antes eu devia 100 mil, devolvi 20, então eu não devo mais 100, eu devo 80. Então se eu vou calcular os juros agora, não é justo que eu calcule em cima de 100 mil, porque eu não devo mais 100 mil, eu devo 80 mil. E 2% de 80 mil, mesma coisa, 80 mil entre 2%, 1.600 está aqui. Então na segunda parcela, olha, eu vou montar minha segunda prestação. Continua sendo 20 mil, que é o nosso valor, a segunda parcelinha amortizada, né? Mais 1.600, portanto aqui vai ficar 21.600. Qual é o meu saldo devedor aqui após ter pago essa segunda parcela? Ó, eu já devolvi 20 na primeira, ficou 80, e devolvi mais 20 na segunda. Então agora eu fico devendo só
ainda está muito, né? Eu falo só, mas é só uma maneira de dizer. 60 mil. Tá? Para alguns 60 mil é só, né? Mas para nós não é não, é bastante dinheiro. Vamos para a terceira parcela, mesma coisa. Veja, eu vou calcular 2% em cima do que agora? Do meu saldo devedor atual. Qual é o meu saldo devedor atual? 60 mil. Eu não devo mais 100, eu não devo mais 80, eu devo 60 mil. Então 2% de 60 mil, 1.200, está aqui, ó. 60 mil entre 2%. Legal? Se você não tem HP, 60 mil vezes 002, 1.200. Quanto que dá a minha prestação, a minha terceira prestação? Dá 21.200. Qual é o meu saldo devedor após pago essa prestação? Veja, eu devolvi, era 60, devolvi mais 20, então agora eu só devo 40. Está diminuindo. Né? Para eu quitar tem que dar zero. Né? Muito bem. E aí, eu vou calcular o juro na quarta prestação. Veja, quarta prestação continua sendo 20 mil. Eu estou apontando aqui porque é por causa da fórmula, viu, gente? Não olhe para esses valores aqui, tá? 20 mil, que é o nosso A, mais o J. Quanto que é o J? 2% em cima do saldo devedor, que agora é 40. 2% de 40 dá 800. Está lá. Ó. Certo? Está lá. Então, qual é a minha prestação? 20.800. Legal. Qual é meu saldo devedor? Era 40, devolvi 20, ficou com 20. Agora só deu 20, hein? Diminuiu. Muito bem. Aí a mesma coisa na quinta parcela. Vou calcular o juro na quinta parcela. Vou fazer o cheque lá, quero saber quanto que eu tenho que preencher. É os 20 mil mais alguma coisa. Então no saque é sempre assim. O valor amortizado mais os juros, né? Que é a nossa formulazinha. Então 2% de 20 mil. Que é o meu saldo devedor, que dá R$400. Então a minha parcela aqui é 20.400. Bom, se ao pagar a última prestação, veja, é a última, e na última prestação eu devolvi os 20 mil, e eu devia 20 mil, 20 menos 20 dá zero. Então aí eu não devo mais nada, está quitado a minha dívida. Para você fazer uma prova real, nesse quadro, já que é um quadro demonstrativo, ele tem que estar fechado direitinho. Veja, vamos somar aqui a quantidade de juros. Eu quero saber quanto eu paguei de juros no total. Então eu paguei 2.000 no primeiro mês, 1.600 no segundo, 1.200 no terceiro, 800 no quarto mês e paguei 400 no quinto mês. Então no total aqui de R$6.000. Então veja, num financiamento de R$100.000 em 5 prestações a 2% ao mês, eu vou ter pago R$6.000 de juros. Então, 100 mil mais 6 mil, eu tenho aqui um total de 106 mil que eu tive que desembolsar ao longo desses 5 meses. Vamos calcular as prestações, veja aqui, ó. Se você somar 22 mil mais 21.600 mais 21.200 mais 20.800 mais 20.400, vai dar 106 mil. E veja como bate. A soma dá 106 mil e 100 mil mais 6 mil dá 106 mil. Então tem que fechar na vertical e na horizontal. E aqui não vai nada, né? Aqui já deu zero. Então esse quadro aqui, essa planilha, é um demonstrativo dos nossos cálculos. E veja, eu quero saber qual é o meu saldo devedor depois que eu pagar a minha quarta prestação. Por algum motivo eu quero saber isso. Olha, paguei a quarta aqui, o meu saldo devedor é 20. Eu quero saber quanto de juros que eu paguei na terceira prestação. 1.200. Legal? Então, o quadro serve para isso. Claro que aqui eu fiz com 5 meses, mas se você pensar num financiamento de 60, 80, 120 meses, você tem uma planilha bastante grande. Se for o saque, e você sabendo toda essa lógica, você pode montar isso aqui no Excel, né? Você monta as fórmulas, veja. Professor, mas então como é que eu vou montar a fórmula lá no Excel? Na hora que você colocar essa coluna do PMT, você vai colocar a fórmula dessa fórmula aqui, ó. A mais J. E como é que eu monto esse J? A fórmula J está aqui, ó. Né? A taxa de juros vezes o saldo devedor.
E assim você vai montando. Claro que para você poder montar essa tabela no Excel, ainda na sequência dessa aula, nós vamos ver como calcular juros. Vamos ver uma formulazinha de juros, tá? Especificamente para isso. E como calcular a prestação. Nós já vimos aqui que é A mais J. E como calcular o saldo devedor também. Porque veja, você pode resolver certos problemas não necessitando de toda a planilha. Às vezes a planilha é muito grande, você não está ali com o Excel, você quer fazer um cálculo rápido, então eu vou mostrar para vocês na sequência como calcular sem a tabela, sem a planilha, né, os juros numa determinada prestação. Então, calcular a quantidade de juros que eu paguei na terceira prestação, né, sem olhar lá na tabela, através de fórmulas. Qual é o meu saldo devedor na terceira, depois de ter pago a terceira prestação? Como é que faço isso algebricamente, no cálculo, sem ter a planilha? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês na sequência dessa aula. Bom, pessoal, continuando então nossa aula, eu deixei a tabela ali para a gente poder fazer dois exemplos de cálculo de juro e depois de saldo devedor aí no sistema SAC, tá? Então veja, eu coloquei duas fórmulas aqui, mas é importante que vocês percebam, e eu já falei isso para vocês agora há pouco, que essas duas fórmulas, elas obedecem uma lógica, né? Elas têm um jeito de acontecer. Essa lógica eu posso mostrar para vocês usando a tabela, por isso que eu deixei a tabela lá ainda na ponta, tá? Veja bem. Para o cálculo de juros, juros seria o saldo devedor anterior multiplicado pela taxa, que é o nosso I, taxa de juros. Eu escrevi aqui o N e o N menos 1, justamente para nós nos localizarmos. Você tem lá, por exemplo, você quer o juro que está embutido na oitava prestação, então é o J8. Então aqui o N valeria 8. Se o N aqui seria o J8, ou seja, juros embutidos na oitava prestação, J8. 8 menos 1, N menos 1 seria 7. O que significa 7? O que significa SD7? Seria o saldo devedor anterior, lá no sétimo período. Então, cálculo de juros é sempre o saldo anterior multiplicado pela taxa. Eu queria provar isso aqui para vocês, veja. Se você pegar os 100 mil, que é o saldo anterior a esse período aqui, ó, 2% de 100 mil é 2 mil. Então, para achar juros é saldo devedor anterior multiplicado pela taxa. Legal? Então tá aí a nossa taxa. Bom, no exemplo aqui, nós temos que calcular o juro pago na terceira parcela. Então nós queremos o J3. Queremos o J3. Então seria o saldo devedor 2, N menos 1, vezes a nossa taxa. Esse problema aqui é o que nós temos lá na tabela. Veja, então, eu tenho a tabela aqui, mas vamos supor que você não tivesse a tabela. Então o que você faria? Você pegaria o saldo devedor anterior, certamente você teria que calcular, como aqui já tem, ó. Se eu quero o juro 3, o saldo anterior é 60 mil. Então eu venho aqui e coloco o saldo devedor anterior é 60 mil e multiplico por 0,02, 2%. Logo, juros embutidos na terceira prestação, 60 mil vezes 0,02 ou 2% de 60 mil, eu tenho aqui um resultado de R$ 1.200. Se você for checar aqui, ó, aqui tá vendo, ó, período 3, né, J3, R$ 1.200. Então não esqueça, para calcular a quantidade de juros, você sempre tem que ter o saldo devedor anterior pela taxa de juros que está sendo acordada ali naquele contrato, beleza? Cálculo do saldo devedor também tem uma fórmula, e aparece essa fórmula com o SD, o PV, que é o valor total, é o principal, aparece um K multiplicado pelo valor de amortização. Então esse K aqui, veja, o PV nós sabemos quem é, o A, saldo devedor. Esse K aqui vai ser o número de
parcelas pagas, quitadas, né? Tá? Veja como tem lógica. Se eu quero o saldo devedor 3, tem que dar 40 mil. Saldo devedor após o pagamento da terceira, então SD, aqui ó, paguei a terceira e quero saber o SD3. Tá? Pela fórmula, o total é 100 mil. O K, ora, se eu paguei, veja, após pagamento da terceira, então eu já paguei 3. Então o meu K é 3. Ó, K é o número de parcelas pagas. Se eu quero saber o saldo devedor após pago a terceira, então eu já paguei 3. Então o K é 3. E o A, como é saque, é 20 mil. 20 mil. Tá? Muito bem. Então o saldo devedor após ter pago a terceira parcela vai ser 100 mil menos 60 mil, que é 3 vezes 20 mil, não é? Ó, 3 vezes 20 mil, temos que fazer a multiplicação primeiro, dá 60 mil. Portanto, aqui, o nosso saldo devedor após o pagamento da terceira parcela, 100 mil menos 60 mil, tenho 40 mil. Beleza, gente? Então, ó, bate lá na tabela, tá vendo? 40 mil é o saldo devedor. Então, essas formulazinhas são importantes porque muitas vezes você tem uma tabela bastante grande, você não vai montar essa tabela, mas através dessas fórmulas você consegue calcular ou os juros ou o saldo devedor num determinado período, né? Através dessas fórmulas, é bem mais tranquilo. Para mostrar para vocês que a gente pode resolver determinados problemas financeiros sem resolver, sem montar a tabela, eu trouxe aqui para vocês um exercício da página 47, que é o exercício número 9, vocês têm no material. Então quem quiser acompanhar, você está aí com o material, então você abra lá na página 47, que é o exercício número 9, que fala sobre o saque. Eu vou pegar aqui o material, tá? E vou fazer a leitura junto com vocês desse exercício. Então veja o enunciado. Uma fazenda é vendida por R$1.500.000, sendo 40% de entrada e o restante financiada em 90 prestações mensais pelo saque. Então aí ele diz qual é o sistema de amortização utilizado. A taxa de 3% ao mês, deu a taxa de juros, que é o nosso I, né? Calcule o saldo devedor após o pagamento da 78ª parcela de 78. Então veja, o que nós temos aqui? A primeira coisa que nós temos que ter, no caso, porque é saque, nós temos que ter o A. Tá? Para o cálculo do A, nós vimos anteriormente que é o PV divididos por N. Nós vamos pegar o valor principal financiado ou emprestado, né? E dividir pela quantidade de parcelas. No caso aqui nós temos que dividir por 90 prestações, são 90 parcelas. Agora, qual é o valor que eu devo dividir por 90? É 1,5 milhão? Não. Por quê, professor? Porque veja, esse aqui, aliás eu coloquei aqui um PV, né? Vou colocar aqui um asterisco, quer dizer, é um PV sim, mas com um asterisco. Por quê? Porque nós temos que calcular um novo PV que vai ser o valor de financiamento. Então veja, se nós temos a entrada de 40%, o que significa essa entrada? Eu vou pagar à vista 40%. O restante eu vou pagar sobre financiamento. Então o restante que eu vou dividir por 90, vou dividir em 90 partes. Só o que eu for pagar em parcela. O 40% é o valor à vista, né? Então eu tenho que tirar. Então se nós calcularmos aqui 40% de 1,5 milhão, ó, bastante fácil esse cálculo na HP. Vamos fazer? Olha aí, ó. Veja, 1,5 milhão
e 500 mil, Enter, 40%. Então, 600 mil reais é de entrada, eu tenho que tirar fora. Então, eu clico aqui daí o menos e vai sobrar 900 reais. Então, o nosso PV de financiamento, eu vou financiar 900 mil reais. Tá? Então, o valor de financiamento é 900 mil. Que os outros 600 eu já paguei à vista. Então, o nosso A aqui nesse caso vai ser PV, valor do financiamento, pelo número de parcelas. Ó, nós sabemos aqui que o PV, valor de financiamento, é 900 mil e o N vale 90. Portanto, o nosso valor amortizado, que é o nosso primeiro valor aqui, é quanto? 900 divididos por 90. Né? Olha, nós temos o 900 lá, Enter, 90 divide 10 mil. Então eu vou devolver esse financiamento, vou devolver esse empréstimo, eu estou emprestando 90 mil, desculpe, eu estou emprestando 900 mil e vou devolver em 90 parcelas de 10 mil. Tá? Então, o nosso valor amortizado, vou amortizar todo mês 10 mil reais. Ok? Mas não é isso que é, a gente quer o SD 78. Quando eu pagar a parcela do número 78, eu quero saber quanto que ainda eu estou devendo. Olha, a forma que nós vamos usar é o PV menos K vezes A. Olha que legal. Olha como é fácil. SD 78, o PV 900 mil, que é o total que eu devo, e vou tirar o que eu já paguei. Ora, se eu quero 78, é porque eu já paguei 78. 78 de 90, sobra quanto para eu pagar? Então, vai ser 78 vezes 10 mil. Vou colocar aqui descendo a serra, né? Para ter espaço. Então, o mesmo 78 você joga lá. Por quê? Porque é o total menos o que você já pagou. O que você já pagou é 78 vezes 10 mil, que dá 780 mil, você já pagou. Portanto, o que vai sobrar, que é o saldo devedor após ter pago a parcela do número 78, vai ser 900 mil menos 780 mil. Portanto, aqui nossa resposta vai ser igual, que é o saldo devedor, quanto você deve, né? Então, aqui 900 mil, 780 mil, menos 120 mil. Então, você deve ainda 120 mil. Esse é o teu saldo devedor. Beleza? Agora, na sequência, nós vamos ver o sistema de amortização francês, que é o sistema Price, que é justamente, é um pouquinho mais demorado, ele é mais importante porque ele é o mais utilizado aqui, principalmente aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas aqui no Brasil praticamente é o top, é o que mais é utilizado em financiamentos, empréstimos, os bancos usam. Inclusive tem tabelas prontas, tabelas Price que a gente chama, né? Prontinha lá com os coeficientes para calcular determinados financiamentos e outros cálculos financeiros, né? Beleza? Então, na sequência, nós vamos ter aí o sistema francês. Bem, pessoal, continuando então a nossa aula, agora nós vamos ver um outro sistema de amortização, que é o francês, né, que é o SAF, Sistema de Amortização Francês, ou também chamado de sistema Price. Ele é muito utilizado aqui no Brasil, aliás, na maioria dos casos. Então vamos olhar com carinho, vamos focar nesse sistema, porque realmente ele é bastante útil nos cálculos financeiros, em se tratando de pagamento de dívida, financiamentos, beleza? A característica desse sistema é que as prestações são iguais, pessoal. Então veja, lá no saque, os valores amortizados que eram iguais. E nós vimos naquela tabela que as prestações eram diferentes. Aqui, as prestações são iguais e os valores amortizados serão diferentes. Então é o contrário.
Joia? Então veja, as prestações são iguais e elas são calculadas, né, através de juro composto. Por conta disso, nós chamamos esse sistema de amortização composta. Então nós vimos a capitalização composta na aula passada e agora vamos ver com mais carinho, né, com mais detalhe, a amortização composta, que nada mais é que o sistema price, ou seja, as prestações são iguais. Lembro lá na capitalização que os depósitos eram iguais? Então nós estamos estudando as chamadas séries uniformes, que as prestações são iguais, os depósitos lá na capitalização eram iguais. Então, voltando aqui, a amortização composta é uma série uniforme, caracterizada aqui pelo sistema de amortização francês, o sistema price. Nós vimos lá na capitalização que tinha fórmulas para calcular o valor do depósito, o valor do montante, lembra do FV? Aqui, nesse cálculo, gente, nas fórmulas deduzidas pelos matemáticos, não tem mais o FV, não tem mais o montante. Por quê? Porque aqui nós vamos pagar uma dívida, nós vamos quitar um financiamento, não vamos juntar dinheiro. Veja, montante é capital mais juros, ok? Então, lá na capitalização composta, nas fórmulas, que inclusive tinha lá no roteirinho, né, da HP, aparecia CHSFV, né? Você punha lá, entrava com o valor eu quero obter um montante de 10 mil. Então, quanto que eu devo depositar, quanto que eu devo colocar lá na poupança, no plano de capitalização por mês. Então, eu tinha o valor lá que era o FV e no final chamava o PMT, que era o valor do depósito. Aqui não entra mais o FV. Vejam, essa primeira fórmula, em se tratando de valor de série pós-antecipada, veja, é o cálculo do PV. O que é esse PV aqui, nesse contexto, no sistema de amortização francês? É o nosso valor de financiamento. Olha, não podemos esquecer, ó, valor de financiamento, tá? Ou valor de empréstimo, valor financiado. Então veja, através desse valor, né, você tendo aqui a taxa e o N, veja que a fórmula é parecida, só que aqui o expoente é negativo, pela própria dedução, né, da fórmula que os matemáticos fizeram. Então nessa fórmula nós temos o PV, que é o valor de financiamento, nós temos o PMT, que vai ser então a parcela ou prestação, nós temos aqui a taxa de juros, e aqui nós temos o período N, que coincide com o número de parcelas, ok? Então uma fórmula bastante parecida com a que nós vimos anteriormente, porém não tem mais o FV e tem o PV. Não tem sentido ter montante no financiamento, tem sentido ter o valor de financiamento. Porque veja, se você quer calcular a tua prestação, PMT, olhando para essa fórmula, você tem que ter o teu valor de financiamento. Não tem como calcular a tua parcela, quanto que eu vou pagar no financiamento lá do meu automóvel. Quanto que você vai pagar depende de quanto você vai emprestar, de quanto você vai financiar, que é o PV. Então, na fórmula, em vez de FV, tem que ter o PV. Tá? Então, notem vocês que essa fórmula aqui, para amortização, também tem 4 elementos. 1, né? 2, que é o PMT, 3, que é o N, e o I, que é 4. Eu tenho 4 elementos. Então, aqui vai caber também, perfeitamente, na nossa HP 12C, o roteirinho dos 4 passos. Vai ser muito simples aplicar essa fórmula. Claro que você pode aplicar algebricamente essa fórmula. Eu vou explicar para vocês, já que nós temos HP, usando o roteirinho. É muito mais simples, muito mais prático, muito mais rápido. Mas você pode utilizar a fórmula. Você vai substituir aqui o valor da parcela, substituir aqui o I, como nós fizemos na aula passada, né? Soma, eleva o valor negativo, tem que ter uma calculadora científica no mínimo, diminui de 1, divide pela taxa, né, pelo I, multiplica pela parcela e vai achar o valor do financiamento. Se você quiser achar a parcela, você acha esse valor aqui e passa dividindo. Quer dizer, para você achar o valor da parcela, você tem que ter o valor de financiamento. Então você vai dividir isso aqui, que a gente chama de
fator de amortização, divide pelo PV, né? O PV divide pelo fator de amortização e você acha o PMT. Tudo isso que eu falei, nós fazemos no roteirinho de 4 passos, é muito mais fácil. Então essa fórmula aqui nos dá o cálculo do valor de financiamento, né? Do valor do principal ou da parcela, de forma pós-antecipada. Professor, não lembro mais o que quer dizer essa pós-antecipada. Gente, vamos lembrar. Quando você tiver um financiamento, você assina o contrato hoje e começa a pagar a primeira prestação daqui 30 dias, por exemplo, é pós-antecipada. Se você assina o contrato hoje e já começa a pagar a primeira prestação hoje, na data zero, é antecipada. Quando você tem um financiamento antecipado, você vai pagar menos juros, não é essa a lógica? E para você pagar menos juros, você multiplica essa fórmula, que é específica de amortização, por 1 mais I, que significa um mês a mais. No caso aqui seria um mês a menos, né? Você tem que jogar esse valor aqui, para no contexto da fórmula, ela diminuir a tua prestação. Então o PMT vai ser menor, porque você paga menos juros. Se você está pagando antes, você vai pagar menos juros. Quanto mais tempo você demorar para pagar, mais juros você vai pagar. Não é essa a lógica? Então, na antecipada, você é a mesma fórmula, só que no final você multiplica por 1 mais I para você obter um valor menor, uma prestação menor. Por quê? Porque você está ganhando um mês de juro, né? Ganhando no sentido de pagar menos. Você não vai precisar pagar juros daquele mês lá no teu financiamento, porque você já adiantou no início esses pagamentos, beleza? E lembrando na HP que essa antecipada aqui é o nosso begin, aquele mesmo begin que você usou para a capitalização na aula passada é o mesmo. Então série pós-antecipada e antecipada vale o mesmo critério para a capitalização da aula passada e para a amortização no price aqui do mesmo jeito, beleza? Lembrando que já vamos fazer com bag aqui, não vão lembrar, né? Quem esqueceu aí do begin. Então veja, usando HP12C, o que você vai, como é que você vai fazer lá? FFIM, lembrando, né, para trabalhar com as memórias financeiras zeradas, trabalhar com o maior número de casas possível, F9, para não dar diferença, né, no arredondamento. Depois, vamos imaginar, olhando para essa fórmula aqui, né, você quer calcular a prestação. Quanto que vai ser a minha prestação? Ó, para você fazer o cálculo da prestação, olhando dessa forma, obrigatoriamente você tem que ter 3 elementos. O valor do financiamento. Se você não tiver o valor do financiamento, não tem como você saber o valor da parcela. Um dia um aluno me perguntou há uns anos atrás, professor, olha, eu fiz um financiamento lá, eu queria calcular a parcela. Eu falei, mas quanto que você vai financiar? Não sei. Bom, você tem que saber, mas eu não sei. Então não dá para calcular a parcela, né? É óbvio. Então, vamos supor que a gente queira o PMT, o valor da prestação. Então eu tenho que ter vou pôr aqui tudo zero. CHS PV. Entra com o valor do financiamento. Certamente o banco vai te cobrar uma taxa. Então, algum valor aqui, I, né? Você chama o I, clica no I. Vamos supor, bom, em quantas vezes você vai pagar esse financiamento? Sei lá, em montão de vezes. N, né? Lembra que o período N é em meses ou, né? Geralmente em meses, né? Pode ser em bimestre, trimestre, semestre, mas geralmente os financiamentos que nós temos aí mais comuns é mensal. Então a quantidade de meses significa a quantidade de parcelas, né? Então não esqueça, o período coincide com o número de parcelas. Então veja, você tem o valor do financiamento, tem a taxa, tem o número de parcelas, é só chamar quem? O PMT. Pronto. Aí vai dar um valor aí, né? Não sei qual, né? Tá certo? Então o roteirinho é o mesmo. Se você olhar para a aula passada, a diferença aqui que era FV. Para calcular o teu depósito, quanto que eu devo depositar todo mês para eu fazer uma viagem e juntar tantos mil? Então jogava aqui o valor do FV. Aqui eu quero saber a parcela, quanto que eu vou pagar, eu entro com o valor do financiamento. É só isso. O resto é tudo a mesma coisa. Eu preparei aqui para vocês 4 exemplos. Vocês têm isso aí no material, vão acompanhar o enunciado. Seria interessante, é lá na página
42, vou colocar aqui, ó, página 42. Assim vocês vão acompanhando, fica mais interessante você ir acompanhando o enunciado, porque tem algumas coisinhas que vão aparecer no enunciado, eu vou explicando para vocês. Então, o exemplo 1 diz o seguinte: uma compra no valor de R$ 1.800, na condição à vista, poderá ser financiada em 20 prestações iguais sem entrada. Supondo aqui que, como a taxa está ao mês, seriam prestações mensais iguais sem entrada. Veja, pessoal, aqui é importante você entender o seguinte: quando ele fala assim, 20 prestações iguais, ele não precisa dizer para você se o sistema que eu devo usar aqui de amortização é o SAC ou o SAF. Não precisa, porque ele está dizendo que as prestações são iguais. Ora, se o enunciado está te contando que as prestações devem ser iguais, não pode ser SAC. Qual é o sistema que eu devo utilizar para cálculo onde as prestações são iguais? Aqui, ó, no SAF, no price, ok? Então nós já sabemos que é essas fórmulas, esse roteiro que eu vou usar aqui para o cálculo. Beleza. Determinar o valor da prestação sabendo que a loja cobra 5% ao mês de juros. Ó, tá aqui os dados, ó, gente. PV, não esqueça, ó, valor de financiamento. Ah, é o valor financiado, é o principal. 20 meses, 20 parcelas. Lembra que eu falei? Ó, 20 meses, 20 parcelas. 5% ao mês. Tá tudo tranquilo, não tem conversão nenhuma para fazer. Aplica o roteirinho da HP ou essa fórmula aqui, olha. Se você fosse aplicar essa fórmula, você ia colocar aqui no lugar do PV o 1.800, aqui no lugar do I você colocaria 0,05, aqui você colocaria menos 20 e aqui 0,05. Faria essa operação aqui e passava dividindo. Aí dividiu 1.800 por o resultado dessa conta, acharia o PMT. Isso de forma algébrica. Veja que no roteirinho é muito fácil, gente. Olha aqui, ó. F F9. 1.800 CHS PV. Legal? Na ordem ali, 20N. Qualquer ordem pode, né? Só que mais fácil. 5I. E você vai chamar aqui quem? A parcela, a prestação. Aqui, ó. Vamos fazer na HP? Vou fazer aqui junto com vocês. Espero que vocês estejam fazendo, porque vocês vão treinando também, né? É importante não só ficar vendo, sempre que eu falei nas aulas para vocês, vejam, façam junto, que é legal. Então veja aqui, então F fim F9, está preparado. Um outro detalhe aqui, né? Professor, você viu aqui antecipado e pós-antecipado. Essa série de pagamento, ela vai ser pós-antecipada ou antecipada? Vocês lembram daquela convenção que eu combinei com vocês na aula passada da capitalização composta? Aqui vale a mesma coisa. Se você tem o enunciado e o enunciado não fala nada, não se refere a quando que essas parcelas serão pagas, se são antes ou se é depois, então não fala nada, como esse caso aqui, olha, ele não fala nada, né? Então é pós-antecipado. Então você vai olhar para a tua calculadora, se não tiver o begin lá no visor, ela já está preparada para pós-antecipada. Beleza? Então que é nesse caso aqui, ó, a minha calculadora tem um monte de zero aqui e não está aparecendo o begin, porque é uma série pós-antecipada, não fala nada, né? Certo? Depois nós vamos ver. Professor, mas veja, quando que é antecipado então? Se ele falasse que as prestações serão pagas na data zero, no início de cada mês, mas ele não fala nada sobre isso aqui. Então, subentende-se que é pós-antecipado. Então vamos lá, já está aqui F fim, F9, 1.800 CHS PV, 20N, são 20 meses, 20N, 5I, e eu vou clicar no PMT, já que eu quero a parcela. Então eu tenho aqui um valor, né, já com F2, ó, F2, R$ 144,44. Aí, esse aqui é o valor da nossa prestação. Então ele vai pagar 20 prestações de R$ 144,44. Legal?
Eu vou aproveitar esse exercício aqui, como eu fiz da outra vez, aproveitar esse exercício para comentar com vocês. Veja, além do cálculo da prestação, veja, aqui já está pronto esse exercício, tá? Mas nós poderíamos calcular de forma fácil quanto de juros que eu paguei. Veja, se eu paguei 144,44, se eu multiplicar por 20, vai dar 2.888,73 centavos, que é o total que eu paguei. Eu paguei 20 parcelas de 144. Estou multiplicando 20 vezes 144 dá 2.888,73. O preço à vista é 1.800, então enter 1.800 menos. Eu subtraio, então igualzinho que nós fizemos lá na capitalização composta. 1.088,73 seria o nosso J. Eu vou colocar aqui só como referência, ó, tá? 1.088,73. Aí, tá? Veja, o exercício não pediu. Calcule a quantidade de juros pagas, né, nesse financiamento. Não foi pedido isso, mas poderia pedir. Então veja, é um cálculo simples. Você multiplica uma parcela pelo total, para achar o total, quanto você desembolsou nesse período, desconta do valor à vista, o que sobrar, né, é aquilo que você pagou à parte, que é o J. Beleza? Vamos para frente, né, gente? Ó, exemplo 2. Uma pessoa adquire uma TV em 12 prestações mensais, sem entrada, e sem entrada depois vocês vão ver que quando tem entrada ela fala, né? De R$250 em uma loja que cobra 3,5% ao mês de juros, né? Qual é o preço à vista dessa TV? Então, se você olhar aqui nos dados, veja, foi dado a parcela, foi dado o período, 12 parcelas, 12 meses, e a taxa de juros que o banco está cobrando, ou a financeira está cobrando. Nós queremos saber qual foi esse financiamento, quanto que foi financiado, qual é o preço à vista. Né? No caso aqui seria uma TV, né? Quanto que custou essa televisão? Então você vai usar essa fórmula aqui, olha, tá? Veja, da mesma forma, não foi falado nada, então é pós-antecipada, não tem begin. E você vai usar aqui, ó, você agora quer o PV. Então você vai, no lugar do I, vai colocar 0035, no lugar do M você vai colocar 12, aqui 0035. Vai fazer essa operação na tua calculadora, pode ser uma calculadora científica que tenha potência, que esse N aqui é 12, né? Fica menos 12, e multiplica pelo PMT, que é 250, vai dar o teu PV, o valor de financiamento. No roteirinho da HP, que é muito mais fácil, veja, F-FIM, F9, aí nós temos 250 CHS PMT, tome cuidado, né? Não é PV, 250 é o valor da parcela, 12N, que é o número de parcelas, ou período, 3,5 I, que é a nossa taxa de juros, e nós queremos o quê? Queremos o valor do financiamento, o valor à vista dessa TV, então é o PV, tá? Valor à vista, nesse caso aqui é o PV. Vamos fazer na calculadora? Então F9, F-FIM, que mais nós temos? 250 CHS PMT, 12N, 3,5 I, e vou chamar o PV, que é o valor à vista, com F2, olha, vai dar R$2.415,83. Esse é o valor da televisão, esse é o valor à vista, esse é o valor que não tem juros. Né? Fazendo o contrário, era 2.415 e ele financiou em 12 vezes de 250. Quer ver? Aqui também nós podemos calcular a quantidade de juros. Olha, se você pegar, vou guardar isso aqui na memória, estoca 1, né? Esse é o valor à vista. Vou ter que diminuir. Então, se eu pegar ali 250 vezes 12 prestações, olha, eu vou desembolsar 3.000. Eu vou desembolsar 3.000, só que o valor à vista é 2.415. Então, Enter CL1 menos, ó, 584 J é R$584,17, que seria o total de juros que eu paguei nessa operação, nesse financiamento. Beleza? Vamos para o 3? Ó,
Exemplo 3, ainda na página 42. Uma loja anuncia a venda de um produto à vista por R$ 450 reais, ou em 6 pagamentos mensais sem entrada de 95. Qual é a taxa cobrada na loja, na financeira, no banco? Então, o exercício igual aos outros, igual não, semelhante, né? Só que nós queremos a taxa. Veja que nós temos em 6 meses a prestação 95 e o valor do financiamento, o valor do produto é 450. Então aqui também nós fazemos F' F9, não vou colocar aqui porque eu tenho pouco espaço, né? F' F9, vou colocar direto 450 CHS PV 95 PMT, que é o valor da parcela, 6 vezes 6N, e aqui nós vamos chamar o I, que é a nossa taxa. Essa taxa vai ser mensal porque eu usei o meu período de mês, né? Então automaticamente ela sai mensal. Então F' F9, tranquilo, 450 CHS PV, 95 PMT, 6N, e aí chamo o I. Olha, com F2 já deu 7,2 ou 7,20% a ponto N, 7,20 ou 7,2% ao mês. Tá joia, pessoal? É isso, né? Não tem segredo. Aqui também é pós-antecipada, né? Se ele não falar que as prestações serão pagas no início de cada período, ou a primeira será paga na data zero, isso caracteriza antecipado. Se ele não falar nada disso, é sempre pós-antecipado, sem o begin. No último exemplo aqui, no exemplo 4, diz assim: um automóvel poderá ser vendido à vista por 25 mil ou parcelado nas condições financeiras do cliente. Se a concessionária cobra juros de 2,99% ao mês, quantas prestações de 750 sem entrada serão necessárias para o cliente liquidar a dívida? Então aqui nós queremos quantas prestações, nós queremos o N. Então pós-antecipado também, nós temos aqui o 25 mil. Professor, não colocou F' F9. Não, vocês colocaram aí, né? Por conta de espaço aqui, né? 25 mil, então F' F9, 25 mil CHS PV, que é o valor do financiamento, o valor do veículo à vista, 2,99 I, que é a taxa de juros, 750 PMT, e vai chamar quem? O N. Aqui o N vai dar em meses, né? Já que a taxa está em mês, então F', ó, aqui eu vou apertar F', F9, 25 mil CHS PV, 2,99 I, 750 PMT, e vou chamar o N. 194 meses. Veja, a pergunta do problema é quantas prestações serão necessárias? Então, se eu tenho 194 meses, a resposta aqui seria 194 prestações mensais. Coincide, né? Tá? Então, se o N, que é o período, deu 194 meses, o número de prestações é 194 parcelas ou prestações. É isso, pessoal. Veja, eu vou encerrar essa parte da aula. Nós temos que continuar ainda, eu preciso estudar com vocês as chamadas séries diferidas. Quer dizer, é tudo a mesma coisa, só que com aquela carência. Eu vou demorar um pouquinho mais para começar a pagar. Então, para não confundir muito, não ficar muito pesado, eu vou parar aqui, vou colocar atividades no AVA, e depois vou gravar uma outra aula só com essa parte e com a planilha, porque aqui no SAF também é possível montar a planilha, também é possível calcular o saldo devedor, assim como lá no SAC, também é possível calcular o juro lá numa determinada parcela. Então isso nós vamos fazer também, ajuda bastante, né? Você tem lá um financiamento e quer saber o saldo devedor lá pelas tantas. Então você tem as formulazinhas, o jeito certo de fazer, sem precisar fazer a tabela inteira. Ou se você quer montar uma tabela, você vai montar no Excel, você tem que saber as fórmulas, tem que saber a lógica, então a gente vai trabalhar isso. Então na próxima aula eu vou montar um vídeo que vai ser mais curto, mas fechando essa parte aí, beleza?
Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem um WhatsApp. Eu estou sempre no horário da nossa aula, das nossas aulas no online. Então perguntem, gente, não deixem dúvidas, porque isso é um assunto bem importante, né? E vocês estão fazendo as atividades, tem o seu valor, depois nós temos a provinha, né? Vamos fazer uma revisão também desse assunto, tá? Para vocês terem todo esse assunto bem tranquilo aí, beleza? Um abraço para todos, né? E até a próxima.